Eu acho que a gente pode devolver a questão então para o Segre, lembrando que a França é o berço da igualdade, né? É o berço das liberdades, e hoje tem esse número que o Bernardo trouxe agora é espantoso, 78% dos franceses entendendo que o Islã declarou guerra à França. Você acredita numa escalada realmente de terrorismo nesse sentido? Espero que não, e não acredito que seja tão grave dessa forma. Tem sempre questões que não são possíveis de administrar, as questões religiosas e as questões ideológicas. Quando você tem uma convicção de alguma coisa, é difícil você mudar em termos religiosos e em termos ideológicos. O problema é quando essa exacerbação essa paixão que tem vira a violência, e aí é que está o errado. Agora, de qualquer maneira, toda a parte muçulmana da Europa tem que conviver com a outra parte que não é muçulmana, e não é a maioria. Quando a gente vê, tem um muçulmano, então tem um potencial terrorista. É absurdo essa colocação. Por isso, não imagino que seja os muçulmanos que declararam, o Islã que declarou a guerra para a França. Tem 3 ou 4 malucos aí que é um conceito antigo de choque de civilizações, né? E você acaba atribuindo, talvez, alguma coisa muito preconceituosa, discriminatória à religião, né? Porque quando você generaliza, é como se todo o Islã fosse violento, como se todos os muçulmanos fossem violentos. Eu acabei de falar que 10% da população francesa é composta por muçulmanos, então eles vão ter que conviver de alguma forma. Sim. Obviamente há radicalismo, mas atribuir isso à religião pode gerar aí uma onda de mais preconceito e mais violência, de islamofobia. Então existe esse outro lado da moeda. Bernardo também. Pode falar pode falar um pouquinho disso do Corão. A gente ouve muito falar do Corão, que é a religião da paz, ignoram a Sharia. E deixa eu discordar do Silvio, assim, a França ser o berço da liberdade, eu discordo. Né? Se você for olhar a Revolução Francesa, o que foi, você derruba lá os reis e de repente surge o Napoleão e vamos para mais um poder autoritário. Bernardo. Não sei se é o berço da liberdade, porque ela começa em 1789 e não dá 20 anos eles têm um ditador Napoleão para tentar resolver a coisa, né? Então não é muito bem assim. Mas veja, essa questão de ser uma questão religiosa ou não é religiosa, porque o próprio Ministério do Interior da França disse que subiu de 280, em 10 anos, subiu de 280 ataques especificamente anticristãos na França para 1.000 em 2018, ou seja, é muita coisa. E essa percepção dos franceses de que o ataque que os muçulmanos estão em guerra, né, com a França é uma percepção dos franceses, ou seja, não sou eu que estou falando, é o Instituto Francês de Opinião Pública, a gente não vive lá. Eu não quero dizer que existe, né, qualquer muçulmano é um terrorista, porém é uma percepção com os fatos baseados na realidade. E é o seguinte, se você observa o que está acontecendo na França, é inevitável a gente concluir que essa política de imigração não funcionou. E quando a gente observa, por exemplo, o comportamento da comunidade islâmica no Oriente Médio, ou mesmo na França, você nunca, repito, nunca vai ver uma comunidade islâmica condenando um ato terrorista. Ou eles vão ficar em silêncio, ou eles vão aprovar, ou eles vão reconhecer a autoria daquele ato. Entendeu? Então, assim, quando existe também o segundo ponto importante que a gente tem que dizer, que é uma doutrina muito consolidada no Islã, desde depois que Maomé morreu, que é a doutrina da abrogação. Eu conheço muito bem o Islã e posso falar isso. A doutrina da abrogação explica que se existem versículos no Corão que são conflitantes, por exemplo, existem versículos que dizem que os cristãos são muito amiguinhos, que eles podem se converter e etc. E existem versículos que se pede que se matem, que se persiga, que se decapite os cristãos. Quando existe esse conflito dentro do Corão, como é que você resolve isso segundo a doutrina islâmica? Vale aquele versículo que foi escrito na parte mais tardia da vida de Maomé. E são justamente esses versículos da vida mais tardia de Maomé que pregam guerra e pregam a perseguição aos cristãos. Portanto, você não vai ver a comunidade islâmica condenando esses atos, como nós não vimos, e você não vai ver eles tentando justificar, não, nós somos amiguinhos dos cristãos,